Neste especial, em homenagem a Nossa Senhora do Belém, o que não faltaram foram histórias. Desde a vinda e a chegada da Santa aqui em nossas terras, a fundação de Itatiba e as histórias sobre as construções das paróquias que foram moradas da nossa padroeira. Mas não acabou por aí não. Nesse dia 8 de setembro, dia de comemorar os 209 anos da Nossa Senhora do Belém, resolvemos olhar e ir no lugar mais alto da Basílica, a Torre, um local lindo e cheio de histórias para contar. Mila, que lugar lindo! Maravilhoso. E como nós estamos contando a história deste local, temos que falar dessa torre, né, Mila? Porque ela não foi feita logo quando a igreja foi fundada, né? Vem um pouquinho mais perto de mim aqui. Essa torre, ela foi edificada anos depois. A igreja, como a maioria das pessoas já conhece um pouco da história, ela teve sua construção de 1833, pronta em 1853. Só o corpo que nós conhecemos, onde fica o altar e tudo mais, que hoje já passou por 3 reformas para ficar no que ficou. Mas lá em 1870, mais ou menos, o padre Lima, o padre Francisco de Paula Lima, que hoje é o patrono do nosso museu, foi assim um padre que fez muito por nossa cidade. E o padre Lima foi uma pessoa que pensava muito longe. Então ele pensou em ter para a grandiosidade da nossa cidade essa torre. Então começou a fazer campanhas, inclusive uma loteria federal para angariar fundos, e deu início à sua pedra fundamental em 1874 e pronto em 1880. Daí recebeu como doação de algumas pessoas, fazendeiros da nossa cidade, que era a época auge do café, os sinos, o relógio funciona até hoje. São os toques que a gente ouve das horas. Às vezes, o próprio relógio físico não funciona, mas as badaladas funcionam. E os nossos sinos, né, doados, pelo dono, que foi dono da onde está o nosso museu, o Ávila Neto, parente do Camilo Pires, e também o João Batista Baracho, um outro doador. Nós tínhamos mais 2 sinos, mais menores, que ajudavam nas badaladas. Mas como hoje ele é eletrônico, não é com as mãos, então os outros 2 sinos são obsoletos. Estão guardados na Igreja do Rosário. Enquanto nós estávamos subindo até aqui essa torre, porque é uma subidinha bem difícil, você foi nos contando passo a passo, e as escadas que sobe até essa torre, pessoal, ela é original. Essa escada não foi modificada com as reformas que aconteceram para manter esse local. Ela é original, Mila. Com as reformas, evidentemente que a entrada hoje era de cimento, alguns degraus. Mas depois já entramos na de madeira, que é original, até chegar perto da torre, bem em cima onde estão os sinos, que também teve que fazer uma outra de cimento. Porque hoje, como eu já disse, é um sino tocado eletronicamente, não é mais como se fazia antigamente, que tinha que puxar as cordas, né? Uhum. Então tem essa escada de cimento até chegar aonde nós estamos aqui. E Mila, vamos contar agora alguma curiosidade, alguma história de lenda, que os itatibenses gostam de ouvir essas histórias da nossa cidade, né? Certo. Então nós tivemos, como eu já disse, 3 reformas. Lá com o Monsenhor Colli, depois com o Padre Lavelo, e agora 40 anos, 40 não, já se passaram mais, 60 anos, porque foi em 1960, com o Monsenhor Anatólio Brasil Pompeu, que ficou da forma que está hoje. E já quando nós éramos criança, que eu sempre frequentei essa igreja, se falava muito do corpo seco, que tinha um corpo seco aqui na torre, todo mundo tinha medo de subir, né? E até hoje o padre Maicon brinca, né? Sobe lá, vê o corpo seco. Então, bem na verdade, realmente aqui se guardava
as imagens. E tinha um Cristo em madeira que há muito tempo foi trazido por Itatiba. Hoje, essa imagem de Jesus Cristo morto foi restaurada e se encontra na parte de baixo da igreja, lá na então entrada. Existia sim um corpo seco. Mas é uma imagem em madeira, certo? Não era uma coisa sobrenatural. Sobrenatural, não. E vou aproveitar para convidar o pessoal que durante as festas, os finais de semana da festa da padroeira, vai ter visitação à torre. Os nossos jovens vão trazer o pessoal que se interessar em subir até a torre. Ótimo. E vão ter a oportunidade de ver em loco os sinos tocando. Então, que a Nossa Senhora do Belém, Virgem Senhora do Belém, vos fostes aquela Senhora que entrou pela porta do céu, em pé, vestida de sol, coroada de estrelas e calçada da lua. Vós fostes aquela Senhora que disse pela vossa boca sagrada que a quem vos chamasse 150 vezes ao dia, vós valerieis e socorreríeis na ocasião. Por isso, soberana Senhora, aqui suplicamos e pedimos. Atendei-nos. Amém.